Graça e paz, boa noite a todos. Nesse momento, querido, nós vamos fazer o terceiro dia das primícias. Quero convidar você para estar compartilhando esta palavra, se alimentando dela. O irmão Juarez tem estado trazendo palavras abençoadas. Eu creio que o Espírito Santo vai usar elas para alcançar vidas, para abençoar lares e para trazer restauração a famílias. Amém? Esteja em oração, querido. Ore pela igreja, ore pelas famílias. Ore pela nossa liderança, pelos líderes, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, por todos aqueles que estão em iminência, pelos pastores das igrejas, para que permaneçam firmes. E essas palavras dos 21 dias, querido, eu quero que alimente o teu coração, a tua mente, e que você pense nas coisas de Deus. Amém? Então hoje, terceira noite das primícias, que Deus te abençoe. Obediência a Deus. Deus, ele como nós, você que tem filho, que quer ensinar seu filho, quer que seu filho lhe obedeça, você ensina o correto e quer que seu filho haja corretamente, que ele lhe obedeça, né? Então assim é Deus. Deus, ele nos ensina, ele deixou para nós seus mandamentos para que nós seguíssemos, né? Então é o que ele espera de nós, é a obediência. Amém, irmãos? Então eu vou pedir para você que tem sua Bíblia abrir em Deuteronômio 5:29. Diz assim ali: quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo e todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosses, a eles e a seus filhos, para sempre. Amém? Deus nos deixou os mandamentos para nos instruir, para que nós fôssemos bem. Não tem nada na palavra de Deus que vai nos fazer mal. A palavra de Deus, ela vem nos orientar. Eu, quando jovem, eu relutava sempre. Quando meus pais me chamavam a atenção, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então, quando meus pais me chamavam a atenção, eu relutava. Não sabe quem é. O jovem sempre acha que quem sabe é ele. Mas hoje, depois, já com um pouquinho mais de experiência, né? Um pouquinho de mais de anos aí percorrido, né? A gente entende, e eu já pedi perdão aos meus pais, porque eles sempre estavam certos, irmãos. E a gente é que estava errado. Quem tem mais idade sabe, já deve ter passado por essa situação. Então é isso que Deus fala, Ele deixou os mandamentos para que a gente vá bem, que a gente obedeça, para que tudo vá bem na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos abrir agora em Mateus 5:19. Diz assim ali: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Amém, irmãos? Deus, ele se alegra naquele que cumpre os seus mandamentos, naquele que dá exemplo disso, naquele que dá testemunho. Aquilo diz: você será considerado grande no reino dos céus, se você viver os mandamentos de Deus e ensinar isso. Amém, irmãos? Deus se alegra com isso. Vamos agora para Lucas 6. Um pouquinho para frente. Lucas 6:46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Irmãos, aqui Deus está nos chamando a atenção, porque às vezes a gente diz: ah, meu Deus, ah, Senhor. A gente, sempre na hora do aperto, a gente sabe chamar de Senhor, né? Chamar de Deus, me ajuda, me socorre. Mas aqui ele nos alerta: por que me chama de Senhor se não faz o que eu mando? Deus, ele deixou os mandamentos para ser seguido. Então é aquilo que a gente, muitas vezes, você já deve ter ouvido, que a gente não deve de ser só ouvinte da palavra, mas sim a gente viver isso que a gente escuta, isso que a gente aprende, a gente pôr em prática a palavra de Deus na nossa vida. Então é isso que ele nos alerta aqui, que a gente não venha a chamar ele de Senhor se a gente não obedece, se a gente não cumpre. A gente, às vezes, eu posso falar por mim, eu me converti, eu vivia dentro da igreja, mas eu não vivia aquilo 100%. E a palavra de Deus diz que a gente não pode servir a dois senhores.
A gente não pode viver nas trevas e na luz. A gente tem que escolher um lado para seguir. E o lado certo é o de Deus, irmãos. Amém? Então, para a gente chamar de Senhor, a gente tem que obedecer, a gente tem que seguir, a gente tem que ter temor e obediência por Deus. Vamos voltar para Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, 15, diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os meus mandamentos, que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, e então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Amém, irmãos? Se você honrar a Deus, se você viver o que Ele tem te ensinado, o que Ele deixou como mandamento dEle, Ele vai te honrar também. A palavra de Deus aqui nos mostrou agora, né? Que se você guardar os estatutos, se você viver os juízos, você viverá e te multiplicará, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual tu possa possuir. Amém, irmãos? Então Deus ele vai ser contigo, se você honrar Ele, se você cumprir seus mandamentos. Jesus ele já nos disse sobre os mandamentos que se a gente cumprir 2, a gente cumpre todos, né? Que ali é honrar o teu Deus, né? Honrar pai e mãe, amar o teu Deus sobre todas as coisas, né? E amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você honrar o teu Deus e amar o teu próximo, ali você não deve roubar, você não deve matar. Se você amar o seu irmão, você não vai roubar dele, você não vai matar, você não vai trair, você não vai adulterar. Se você amar o teu Deus sobre todas as coisas, você vai obedecer, você vai honrar a Deus, e isso vai te trazer bênçãos sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém, irmãos? Então, Deus, Ele quer nos ensinar. Como um pai amoroso, Ele zela pelos seus filhos. Então, Ele deixou isso como direção para nós, os mandamentos, para que tudo vá bem na nossa vida. Então, que a gente possa estar aprendendo isso e pondo em prática em nossas vidas, não só ouvindo. A gente ouve a palavra de Deus, muitas vezes a gente diz, nossa, que bonita essa palavra. Mas ela não é só para ser bonita, ela é para ser vivida, ela é para ser posta em prática, para que a nossa vida vá bem, para que a gente seja um exemplo aí no mundo. A palavra de Deus quer que a gente seja a luz do mundo, o sal da terra. E é isso, a gente só vai ser se a gente honrar a Deus e cumprir o que Ele nos ensinou. Amém, irmãos? Porque Deus, irmãos, se você tiver com uma doença, Deus ele pode te curar. Se você precisar de uma libertação, é Deus que vai te libertar. Se você precisar ser transformado, Deus transforma. Deus transformou a minha vida e de muitos que eu conheço. Deus ele te guia. Então, se você tem uma porta que está fechada, ora a Deus. Esse é o Deus que abre portas. Irmão, se você está passando por uma dificuldade, por uma tristeza, por uma angústia, o Espírito Santo de Deus, ele pode te consolar. Ele pode te livrar da ansiedade, da angústia. É o Espírito Santo de Deus que ele pode fazer isso contigo. Ora a Deus e peça que ele te derrame o Espírito Santo sobre a tua vida. Amém, irmãos? Se você às vezes está sendo acusado, está sendo perseguido, irmão, é Jesus. E você pode ter nele um advogado fiel, aquele que vai te defender. Mas para que Jesus te defenda, você tem que andar nos caminhos dele. Você tem que ser verdadeiramente cristão. Aí você vai ter esse advogado fiel que a palavra fala. Amém, irmãos? Então era isso, irmãos. Obedecer a Deus e viver os mandamentos que Ele deixou para nós, e a sua vida vai ser mais que abençoada. A minha vida vai ser mais que abençoada. A gente vai dar um testemunho, a gente vai agradar o Pai. Qual pai não quer que seu filho lhe obedeça, que seu filho lhe respeite, que ele faça o que você pede? Deus, ele fez por nós muito mais que você jamais vai fazer pelo seu filho. Então, que a gente possa ter esse temor e essa obediência a Deus, para que Deus possa nos abençoar. Amém, irmãos? Vamos estar fazendo uma breve oração, então, para a gente encerrar esse segundo dia. Amanhã a gente volta com mais um textinho aí para agregar em nossas vidas, para nos abençoar. Porque a palavra de Deus,
ela nos abençoa, ela nos instrui e ela nos traz sobre a nossa vida sabedoria. Se você observar a palavra de Deus, o que ela te instrui, você vai fazer a coisa certa, amém? Senhor Deus e Pai, oramos agora em comunhão com a tua amada igreja, Pai, te pedindo, Senhor, nos perdoa quando falhamos contigo, quando não te obedecemos, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus amoroso e que já nos perdoou, mas nos fortalece, Pai, nos dá bom ânimo, nos mostra, Pai, que o melhor para nós é te seguir. A tua palavra diz que o Senhor põe diante de nós bênção e maldição, mas o Senhor nos pede que escolhemos a bênção, porque o Senhor é um Pai caridoso, um Pai zeloso, um Pai que ama os seus filhos, Pai. Então que o Senhor nos fortaleça, nos mantenha firmes e fortes, para que não nos desviemos do teu caminho, Pai, e que venhamos a cumprir e honrar tudo aquilo que tu nos ensina, Senhor Deus. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.